Assim é, muito bom dia a todo o auditório da Gol FM, bom dia Paulo. Vamos penalizar, mas por vezes também os próprios horários dos rallies têm mudanças devido a vicissitudes e desta vez o trânsito nos acessos ao Porto provocou-nos uma pequena armadilha, fazendo com que os campeões nacionais de rallies Carlos Vieira e Jorge Carvalho chegassem com ligeiro atraso e obviamente eles são, sobretudo, muito bem-vindos. Carlos, Jorge, muito bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos e parabéns. Isto é que é um título para a história. Até ao último quilómetro, até à última classificativa, até ao último rally, um duelo impressionante, cheio de fair play entre dois grandes pilotos, dois grandes navegadores, dois grandes carros, e Carlos Vieira, após poucos anos nesta modalidade, chegar ao primeiro título nacional absoluto é evidentemente um feito e algo que o deixa muito feliz. Sim, é verdade, nós não estávamos à espera de conseguirmos lutar esta época pelo título e a meio da época acreditamos que sim, depois chegamos a acreditar que não, e estas últimas 21 classificativas entre Mortágua e Algarve demos tudo e conseguimos ganhar, creio que 17 classificativas, o que foi muito importante. Conseguimos fazer 59 pontos, o que nos deu o título por 3 décimas. 3 décimas de ponto no final de 9 rallies. Eu aposto que se fizermos as contas ou pelo menos perto de 1000 km contra o cronómetro, são mais de 100 classificativas. Jorge, obviamente, esta é a melhor sensação possível. Sim, é verdade. Um título é sempre um título e o nosso primeiro título tem muito mais valor e é muito mais gratificante para nós neste momento de sabermos que o nosso trabalho ao longo do ano, algumas pessoas não acreditaram que nós tínhamos capacidades para isso, e é muito bom chegar ao final do ano e conseguir provar a essas pessoas que não são importantes, mas que é sempre bom provar que nós temos capacidades para lutar por um título. Temos maturidade para isso e estamos muito felizes por conquistar esse título. Muito bem, nós preparamos esta entrevista com os novos campeões nacionais de rallies com várias parcerias, e uma delas que ao longo de toda esta manhã vai ser importante é aquela que resulta de um desafio que ontem lançamos numa das páginas, num dos grupos mais importantes da rede social Facebook ligados aos rallies, o grupo Paixão pelos Rallies, e quero desde já agradecer também ao administrador André Oliveira a simpatia que teve em nos permitir lançar um desafio a todos os membros desse grupo, e são mais de 4.000 aficionados desta modalidade que tantos gostamos que fazem parte deste grupo. Eles foram desafiados a fazer algumas perguntas e, para além dos membros desse grupo, convidamos o José António Marques do site sportmotores.com para fazer uma pergunta aos dois novos campeões nacionais. Vamos começar pelo nosso colega jornalista e esta é a pergunta do José António Marques. Antes de mais, endereçar os parabéns ao Carlos Vieira e ao Jorge Carvalho pelo título conseguido no passado fim de semana e também pela forma como foi conseguido, pela forma emocionante como foi conseguido, graças ao sistema de pontuação que nós temos atualmente no Campeonato Nacional de Rallies, conseguimos ter talvez um dos títulos mais emocionantes de seguir até à sua atribuição na derradeira prova. Esta questão de ir somando os pontos troço a troço e ver se o Carlos e o Jorge conseguiam chegar ao título e ver se o Pedro Meireles respondia ou não, isto foi de facto fabuloso, foi um final de campeonato fantástico. E obviamente que os rallies saem muito a ganhar com isto. Relativamente à pergunta, e eu acho que vão existir muitas perguntas, ou há muitas perguntas, digamos assim, sobre como é que foi o campeonato, como é que vai ser o futuro, essas coisas todas, e eu vou, por outro lado, eu vou questionar a dupla campeã nacional. Pronto, a pergunta é para os dois, gostaria de saber a opinião dos dois, que não tem que ser forçosamente coincidente. O que é que acham dos rallies nacionais neste momento? O que é que acham? Se estão bem? Se estão mal? O que é que será preciso fazer para melhorar? Há sempre algo a fazer para melhorar e se calhar seria interessante ouvir da boca da dupla campeã nacional as suas sugestões. E seria também interessante que a Federação também ouvisse aquilo que vocês têm para dizer. E é isto. Carlos, Jorge, a pergunta de António Marcos, o que é que acham do atual panorama dos rallies em Portugal? Responder. Então, eu vou ter de começar porque, por exemplo, em 2014 eu não sabia o que eram rallies,
por isso eu não posso falar muito de um histórico do que eram os rallies antigamente e o que é que são atualmente os rallies, mas creio que eu vim num momento bom dos rallies. Eu, quando entrei em 2015 para fazer 4 ou 5 rallies de Porsche, ouvia dizer que os rallies nessa altura voltaram a estar muito bem. Eu não sei bem o que é que tinha passado nos anos anteriores. Eu creio que 2016 foi um ano espetacular em termos de entradas de pilotos e carros e grelha em geral. Creio que 2017 se manteve. Creio que nós ganhamos um título com mais de 3 carros na categoria a disputar, na coisa que em Portugal, tanto na velocidade como nos rallies, não se via. Pois, se nós analisarmos, eu creio que normalmente tinha no máximo 3 ou 4 carros a competir pelo topo da classificação, e depois haviam outras classes que naturalmente ficavam atrás de nós. No meu caso não foi assim. Eu mesmo quando fiz em 2015 uma experiência da R5 em Mortágua e no Algarve, na terra, consegui fazer um quarto, e em 2016 bastava furarmos ou ter um azar para ficarmos abaixo de 6º ou 7º. Por isso eu creio que isso demonstra a competitividade e a lista de inscritos dos nossos rallies à classe, o que para mim é gratificante, porque nós como pilotos gostamos de ter competição, e eu principalmente gosto de estar onde as coisas são difíceis, e sempre procurei na minha vida os campeonatos mais difíceis, tanto da Europa como o campeonato de FIA, quando andava na velocidade. E nos rallies também procurei de uma forma um bocadinho enganado, ou mais difícil, porque eu pensava que as coisas seriam mais fáceis, porque de Porsche as coisas correram muito bem. Conseguimos as nossas primeiras vitórias à geral no Nacional, e quando passei quando experimentei o Fiesta, também pensava que as coisas poderiam correr melhor, mas em 2016 entendi que as coisas não eram muito fáceis. Não eram muito fáceis porque o campeonato não era fácil, e isso devido à lista de inscritos, e por isso eu creio que o campeonato português está muito bom. Jorge, a tua opinião? Eu penso que os rallies neste momento estão num patamar muito elevado, tanto de temos sempre muitos carros da categoria R5, carros de última geração. Temos excelentes provas, temos 4, 5 pilotos a discutir o campeonato ao longo do ano. Grandes navegadores. Exato, também. Por isso eu acho que neste momento os rallies estão bem, têm competitividade. Tivemos 3 rallies, creio eu, discutidos ao segundo até ao fim. Por isso eu acho que neste momento os rallies estão bem. É óbvio que há coisas que podem melhorar, há coisas que se tem que fazer para melhorar, mas acho que no modo geral os rallies não estão mal, estão muito melhor do que já tiveram em anos anteriores. Muito bem, nós já tivemos aqui a pergunta do jornalista José António Marques do site sportmotores.com, e desde já também alerto o auditório de que esta entrevista irá depois ser também publicada neste site. Vamos então agora às perguntas dos participantes e dos membros do grupo de Facebook Paixão pelos Rallies, que de uma forma bastante interessante corresponderam ao nosso desafio. Eu vou começar pela pergunta que foi feita pelo Mário Lapa, que diz: quero felicitar a nova dupla campeã nacional de rallies. Todos sabemos que o Rally Casinos do Algarve era uma prova onde estariam sob grande pressão. Por isso, pergunto, acreditaram na vitória desde o primeiro momento, ou a motivação foi crescendo ao longo dos troços? Carlos? Nós acreditamos na vitória quando terminamos o Rally de Mortágua. A partir daí concentrámos-nos no Rally do Algarve. Sabíamos que tínhamos uma oportunidade muito grande, mesmo que ela fosse muito difícil, e desde esse Rally que nós acreditamos. Não foi no Algarve, nem foi um crescendo de acreditar. Nós acreditamos desde que fizemos os 28,6 pontos em Mortágua. Foi o momento da verdade. Jorge, o Mário ainda questiona qual foi o vosso primeiro pensamento quando aquela classificativa foi anulada. O pensamento foi
esse mesmo, de que mais 0.38 que nos tinham roubado, entre aspas, porque é uma regra um bocado sem sentido, não faz sentido absolutamente nenhum essa regra. A Federação tem que começar a pensar um bocado nessas coisas, porque pode prejudicar um campeonato sem lógica nenhuma. E foi efetivamente isso que nós pensamos, é que teríamos que ganhar mais uma especial e que tínhamos que lutar até ao fim. Tem já uma carreira como navegador bastante prolífera. Este é manifestamente, depois de já muitos ralis feitos, para o Jorge, o momento mais alto da sua carreira. É um dos momentos mais altos da minha carreira, efetivamente. Quando eu entrei para o Mundial há uns 10 anos atrás, também foi um momento alto da minha carreira. Qualquer piloto, qualquer navegador sonha um dia correr no Campeonato do Mundo. Mas este, efetivamente, a nível nacional, é o momento mais alto da minha carreira, é o título nacional absoluto. Não é qualquer pessoa que ganha o título nacional absoluto e é um marco na minha carreira, como é óbvio. Carlos Vieira, o Eduardo Abreu questiona quando subiram ao pódio no Algarve, uma única palavra ou uma única frase para descrever esse momento de sensação. E eu não tenho uma palavra, porque eu acabei por não estar muito em mim nesse dia. Eu acabei por chegar ao quarto para dormir creio que às 3h30 da manhã e a sensação que tinha é que não tinha estado com ninguém, não tinha uma palavra, estava um bocado nas nuvens. Pergunta do Miguel Fernandes para os dois, Carlos e Jorge. Acham que os reconhecimentos nos ralis do Campeonato Nacional deveriam ser limitados? Eu acho que não se deve limitar nada que não pode ser controlado. Quer dizer, se houver um sistema de controle dos reconhecimentos, tudo bem. Se não houver, eu creio que os 2 dias de reconhecimento está muito bem e não sei porque é que se fala tanto nisso. O André Oliveira questiona, Jorge, qual foi para vós, e já agora Jorge e Carlos, o momento determinante na conquista do campeonato? Será Mortágua, como o Carlos disse? O momento determinante foi mesmo a nossa vontade e o nosso querer, mas sim, Mortágua veio-nos dar um alento especial para o fim de campeonato, mas penso que o momento foi mesmo as 2 últimas provas e a nossa vontade e o nosso trabalho, e fizemos de tudo para chegar lá. Regressemos, Carlos Vieira e Jorge Carvalho, ao Rally de Mortágua. Craig Breen, o piloto oficial da Citroën, foi convidado da equipa Sports & You, que vocês também representam. Chegou ao Rally de Mortágua e teve uma vitória que foi, diria eu, sem contestação. Da vitória sem contestação para um piloto oficial, profissional, pago para correr perante os melhores pilotos portugueses, há polémica nas redes sociais sobre aquilo que muita gente considerou um banho total por parte do piloto britânico, com um domínio avassalador e para muitos até inadmissível em relação àquilo que foi o seu andamento. Foi um passo e a polémica instalou-se. Carlos Vieira, Jorge Carvalho, o que têm a dizer sobre esta questão e sobre o facto de muita gente nas redes sociais ter considerado que aquilo foi, de certa forma, quase uma humilhação para os pilotos portugueses? Isso mostra um bocado e faz com que nós tenhamos força para não olhar ao que se diz, porque realmente as opiniões, principalmente quando existe um rótulo de um piloto da WRC, creio que fizeram muito mais do que o que foi, porque eu posso explicar, a tentar resumir. O Rally de Mortágua era um rally inteiramente novo para todos. O trajeto não repetia o rally que tínhamos feito no ano passado. Nós tivemos 2 dias de reconhecimentos em que eu e o Jorge estivemos presentes, e o Craig Breen, junto com o seu navegador, também esteve presente, ele num Subaru, que normalmente é o carro de treinos de José Pedro Fontes, que é um carro preparado R4 para ele fazer os reconhecimentos em terra. Eu e o Jorge fizemos num carro de estrada, porque não tínhamos um carro desses disponível para nós. Fizemos as passagens que tínhamos que fazer. Se eu fiz 5, 6, 7, 8, 10, não faço ideia,
mas estou seguro que o Craig fez exatamente o mesmo que nós, fez as passagens que lhe convinham, até porque ele é um piloto humilde e sabe perfeitamente bem que tem que conhecer bem o trajeto para se bater com os outros pilotos. Nós, o que mais, digamos que chateia, que não chateia, porque estamos a falar de 60 ou 70 pessoas que fazem os comentários e depois existem outros, muitos mais adeptos que não fazem esse tipo de comentários. O que chateou um bocadinho mais é que as pessoas esquecem que o Craig Breen em 2015 e creio que em 2014, mas aí eu não vi, em 2015 eu já acompanhava a rallies, ele esteve nos Açores e esse Craig Breen que fazia parte da equipa Peugeot Academy, deu, creio que, mais de 2 segundos por quilómetro num rally dos Açores aos melhores pilotos portugueses. E esse mesmo Craig Breen deu-nos a mim e ao Jorge Carvalho 6 décimas por quilómetro num rally inteiro, em que nós estávamos a experimentar, no fundo, um carro novo, num piso que não é o piso, não é que eu não gosto, que eu gosto muito da terra, mas é um piso que eu tenho muito menos experiência. No fundo, nós estávamos muito condicionados pelo resultado que tínhamos que fazer e qualquer coisa que pudesse condicionar o nosso resultado eu não arriscava. Isso quer dizer que eu mesmo, onde passávamos o rally, tinha partes em asfalto e eu tentava proteger ao máximo os pneus, daí às vezes termos uma diferença de 6 décimas por quilómetro, que não era real, que poderia baixar para 3 ou para menos, caso nós tivéssemos a experiência necessária nesse carro. O Craig Breen foi interpretado mal por todas as redes sociais e de comunicação, daí eu achar que a máxima dos nossos mídias e redes sociais e adeptos que comentam passa por denegrir a nossa performance, já que o Craig Breen nunca disse que andou a 60% nas segundas passagens, pois ele, para quem entende de rallies, sabem que ele melhorou entre 5 e 6 segundos em troços de 10 km, o que é o mesmo que ele faz nas provas do Mundial ou nas provas que ele discutia do ERC e outras provas que ele já fez. Eu creio que isto diz muito do nosso desporto, diz que nós não devemos ouvir, nem ler, nem fazer caso de muitos comentários que se fez, e fiquei um bocado triste na altura porque desprestigiaram a nossa vitória no CNR, porque tínhamos perdido para o Craig Breen, e quando eu acho que ficar a 6 décimas por quilómetro de um piloto desse calibre profissional é uma vitória para nós, eu fiquei muito, muito, muito feliz, e eu creio que essencialmente ele inclusivamente me veio dizer a mim que para um piloto que fazia rallies há um ano, que era de se tirar o chapéu a nossa performance, principalmente no primeiro troço do dia de sábado e nas últimas 3 classificativas da tarde, mas o que me surpreende é que toda a gente opina e toda a gente tem uma opinião sobre o campeonato e sobre os reconhecimentos e sobre tudo, mas e para melhorar as coisas do nosso campeonato, mas quando vem cá um piloto do Mundial, deitam-nos abaixo e deitam o campeonato abaixo e falam que o nosso campeonato não tem nível, mas o que é surpreendente é que ninguém falou do Stefan Lefebvre na Madeira, quando nós no shakedown lhe demos mais de 1 segundo por quilómetro no shakedown, e durante a prova ele só se conseguiu mostrar numa classificativa que foi a primeira em chuva, porque desde aí desapareceu tanto ele como o Simone Tempestini. Não são propriamente pilotos de trazer por casa. Jorge, vamos falar de uma coisa que para muitos daqueles que são não tão amantes da modalidade, por vezes passa muito ao lado. Aliás, a própria comunicação social e meia-culpa esquece por vezes que dentro de um carro de rallies vão 2 pessoas. Vai um que tem que ser um piloto talentoso, mas que vai ter muitas dificuldades de colocar o seu talento na estrada se ao lado não for outro talento a cantar as notas.
Sente que por vezes o papel dos navegadores é esquecido pelo público e esquecido pela comunicação social? Sim, de certa forma é um bocado, porque as pessoas focam-se bastante no piloto, tanto a comunicação social como os adeptos, mas cada vez mais isso tenta-se contrariar, e acho que neste momento cada vez mais se dá valor aos navegadores e tem que ser, porque na minha opinião é uma peça fundamental dentro do carro e tem tanto valor como o piloto neste caso, porque se um piloto é muito bom piloto e guia bem e faz o trabalho dele bem, precisa de um complemento, digamos assim como uma equipa, não é só o navegador, uma equipa também é muito importante, porque um rally pode ser perdido por causa de um erro de uma equipa, e do navegador é exatamente o mesmo. Penso que são 3 peças fundamentais para se atingir os objetivos e atingir vitórias e campeonatos neste caso. Estava a pensar aqui no nome do Jean Todt para dar uma ideia do que é que normalmente um navegador é para lá do cantador de notas. A maior parte das vezes as pessoas também desconhecem que os navegadores têm nas equipas um papel preponderante na organização, seja dos treinos, seja das provas. Isso também acontece consigo, esse papel? Quer no fundo dizer ao nosso auditório, ao vasto auditório que nos está a ouvir, não apenas em território continental, também nos países de expressão oficial portuguesa e via internet, como é que se faz, como é que se constrói um bom navegador? O que é importante e que tipo de trabalho é que tem, para além do cantar as notas, um bom navegador de rallies? Isso é muito difícil, isso é mais fácil perguntar a um piloto. Também vou perguntar a seguir o que é que o Carlos quer de um navegador, mas o que é que faz, como é que se prepara um navegador? Um bom navegador, na minha opinião, um bom navegador tem que ter 2 coisas muito importantes. Primeiro é não ter medo de andar ao lado, não se assustar com nada, porque uma pessoa que vá com receio não consegue fazer um bom trabalho, e depois ter algum jeito para o que vai a fazer, que é editar notas e ter alguma percepção das coisas de condução, de perceber alguma coisa das notas, que é para poder ajudar o piloto. Mas para mim não é muito fácil dizer o que é um bom navegador, primeiro porque nunca andei com um ao lado, e segundo porque felizmente até hoje todos os pilotos, entre aspas, a maior parte dos pilotos que eu naveguei são fáceis de navegar e são fáceis de trabalhar, e por isso facilita muito o meu trabalho. É óbvio que alguns navegadores têm mais dificuldades, mas eu até hoje não senti essas dificuldades. Reparei na sua rede social, na sua página oficial de atleta, que colocou uma fotografia com 2 ecrãs de computadores que tinham 2 on-board e que estava, presumo eu, a treinar. Não. Então foi erro meu. Ia-lhe perguntar, como é que faz o seu treino? Que tipo de treino é que faz na preparação das provas? Para além, obviamente, da preparação de conhecer o roadbook, de perceber o que é que sairão ser os horários, há algum tipo de treino que seja essencial para um navegador se preparar para andar a este nível, ao nível da rapidez que dá um título nacional? Não. Quando tenho acesso aos vídeos das especiais, das provas que vamos fazer, vejo várias vezes para começar a conhecer os troços. Mas felizmente ou infelizmente eu tenho grande conhecimento das especiais do Campeonato Nacional, infelizmente, porque é sinal que os troços não variam muito de uns anos para os outros, e isso facilita muito o meu trabalho, porque se conhecer as especiais que vamos correr, estou muito mais à vontade e sei sempre onde é que estou nos troços, e não tenho uma preparação muito aprofundada a esse nível. Mas quando os troços são novos, que é o caso do Algarve agora e do Rally de Mortágua, temos os vídeos e vamos vendo os vídeos para ficar mais familiarizados com as especiais. Carlos Vieira, o que é que um piloto exige ou espera de um bom navegador? Eu não sou muito experiente nestes dos rallies, por isso eu não tenho uma opinião muito bem formada. Com o Jorge eu posso falar desde tanto do Luís, que foi o meu primeiro navegador, e do Jorge nos 2 anos seguintes. Com o Luís foi uma iniciação, ele ajudou-me um bocadinho para entender o que é que são os rallies, e depois, quando convidei o Jorge para andar comigo, porque fui eu que convidei,
eu esperava e sempre esperei do Jorge que ele me aportasse essencialmente a experiência que ele tinha, e também o Jorge foi essencial na minha preguiça, porque eu sou um bocadinho preguiçoso e eu não gosto muito de testar, e o Jorge sempre me obrigou a experimentar e a testar novas soluções. Eu aprendi muito e no fundo tornei-me muito maduro na parte do que é a parte técnica e de setup de um carro para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos, coisa que eu na velocidade sempre tive quem me fizesse, e eu essencialmente sempre conduzi, e nos rallies acabo por fazer um bocadinho só isso, mas o Jorge foi essencial na minha evolução e para me dar a tranquilidade necessária, embora nós tínhamos alguns momentos maus durante os 2 anos, mas conseguimos ultrapassar isso, estamos juntos e espero que nós estejamos juntos para o futuro. Vamos agora, obviamente, falar do futuro, e no desafio que fizemos online são várias as perguntas sobre o que é que vocês vão fazer em 2018, que carro é que vão utilizar, se será o novo C3 R5, se irão utilizar o Skoda R5 em terra, se vão utilizar o atual DS3 em asfalto. Carlos Vieira, planos para 2018? Nós neste momento ainda não pensamos muito. O que temos seguro é que nós vamos participar no Campeonato Nacional em 2018, vamos defender o título. Em Mortágua, depois de Mortágua, quando nós acreditávamos no título, mas não era seguro ganharmos, porque era muito difícil, era uma aposta fazermos de Skoda para o ano, já que é um carro que aparentemente garante mais resultados, mas sendo campeões nacionais, nós neste momento temos que esperar pelas melhores propostas, pelo melhor budget, e a partir daí vamos decidir que carro é que vamos conduzir. Há uma possibilidade para continuarmos no DS e passarmos para o C3 a meio do ano, já que a Citroën me contactou a felicitar-nos pela conquista e pelo rally que fizemos no Algarve, e garantiram-me que se eu quisesse me manter no DS, que o primeiro C3 para um piloto privado seria para mim em junho. Eu creio que os primeiros carros chegaram em julho, a mim garantiram-me que poderia ter o carro em junho. Nós temos outras possibilidades, também vem aí a Ford, talvez com um carro novo. A Skoda creio que deixa de ser opção, porque é a equipa, é a marca que menos apoia projetos. O Zé Pedro está empenhado em conseguir a melhor solução para nós, e nós estamos aqui à espera para sabermos o que é que vamos decidir, mas eu creio que essa decisão será até meados de dezembro. Saberemos que carro é que vamos pilotar, se nos mantemos no DS ou se conduzimos um carro no início da época e depois outro. Neste momento é tudo muito vago, não temos a certeza. Até porque o vosso título foi dos poucos resultados positivos que a Citroën teve a nível internacional, num ano que, em termos mundial de rallies, foi verdadeiramente para esquecer, Carlos. Sim, daí eu creio que o diretor do projeto R5 nos contactar e felicitar-nos, o que para mim foi fiquei muito feliz por este reconhecimento da parte da Citroën, e por causa da confiança que tem em mim para eu conduzir o C3 logo que ele saia como o primeiro piloto privado. Vou agora fazer esta pergunta ao Jorge Carvalho, mas quero também a opinião do Carlos. Já voltamos à época 2018, tem a ver com a época 2018, mas o João António fez esta pergunta online: se concordam, começo pelo Jorge, com o modelo do Nacional de Rallies, 9 provas, com 5 de asfalto e 4 de terra, ou mudariam alguma coisa para 2018? Eu por um lado concordo, porque a questão do Rally de Portugal, que é o que se põe toda a gente, uns acham que deviam fazer parte, outros não. Eu acho que quem quer fazer o Rally de Portugal, qualquer piloto português que queira fazer o Rally de Portugal, deve ter o direito a fazê-lo, independentemente de contar para o Campeonato Nacional ou não. Porque é o nosso Rally do WRC, e é óbvio que há muitos pilotos que têm esse desejo. Agora, se o Rally faz parte do campeonato ou não,
Isso é uma questão que me ultrapassa, porque lá está. Tem muito mais a ver com os pilotos, isso, e os pilotos é que têm uma opinião mais válida nesse sentido, mas creio que sim, que o campeonato com 8 provas, 4 de terra, 4 de asfalto, faz todo sentido. E esta polémica sobre ser metade da época em asfalto e a outra metade em terra, Carlos, a vossa opinião? Ora, a minha opinião sobre a primeira pergunta é que nós, como pilotos, não temos que decidir nada, porque não é uma questão de sermos nós a pagar e as coisas serem feitas para nós. Eu acho que é uma questão da federação, eles têm que dizer o que é que nós temos que fazer, têm que pôr no calendário à nossa frente e nós temos que fazer. Acho que 9 provas, tal como foi este ano, não é sensato. Eu creio que devíamos fazer 8 provas, 7 pontuáveis, decididas pela Federação, e elas deviam decidir se incorpora ou não o Rally de Portugal, se sai outra prova do Nacional cá ou das provas internacionais Madeira e Açores. O que eu acho é que, na minha opinião, o campeonato devia ser feito como em 2015. Eu creio que as coisas não têm que ser feitas para as pessoas que pagam, porque para isso o mundo estaria entregue ao povo, o que não pode ser, como os rallies também não podem estar entregues aos pilotos nem às equipas. Eu acho que as coisas têm que se fazer de forma sensata, tem que se defender os interesses das equipas e dos pilotos, mas é sempre uma decisão da Federação e eles é que têm que dizer o que é que nós temos que fazer e nós temos que nos adaptar a um calendário decidido por eles. E mais nada, o que eu não acho sensato é que nós tenhamos 9 provas, 8 obrigatórias, 7 pontuáveis, em que, por exemplo, este ano o meu adversário Pedro Meirelles fez o Rally de Portugal praticamente sozinho, pontuou todas as classificativas, e eu e o Jorge tivemos que fazer os Açores e a Madeira com muita mais concorrência. Não conseguimos fazer as vitórias nas classificativas todas, porque tínhamos outros adversários nesses rallies extremamente difíceis, o que eu acho que isso aí para um piloto não é bom, por isso eu acho que não é sensato falarmos disso. Relativamente ao agrupamento de provas de terra e de asfalto, é tal como eu digo, eu creio que isto é um tema muito de redes sociais. É um tema que não deve estar entregue nem às redes sociais, nem aos pilotos, nem às equipas. É um tema que compete à Federação decidir. A única coisa que eu acho é que vão tirar a emoção a um campeonato, tanto para os adeptos como para os pilotos. Eu faço um exemplo. Eu e o Jorge não somos definitivamente os pisos de terra, não são os pisos que me sinto mais à vontade. Mas vamos imaginar que nós fazemos as primeiras 4 provas do campeonato em terra e que ganhamos as 4 provas ou 3 provas. Que interesse terá o campeonato a partir daí? Que interesse terá o campeonato para nós a partir daí? Que interesse terá esse campeonato para quem perdeu as provas de terra? Que interesse terá esse campeonato para quem anda melhor na terra se desistiu em 3 provas por problemas técnicos? Quer dizer, a emoção, tanto do piloto como do adepto, vai acabar, porque essa expectativa de quem vai ganhar o próximo na terra, se vai pontuar, se não vai pontuar, vai-se perder. Daí eu sou completamente contra e já fiz chegar a minha opinião à PPR, que não faço parte, mas que como piloto consigo falar com o presidente e o vice-presidente, que é o José Pedro Fontes e creio que o Pedro Meirelles, não tenho a certeza, mas eu acho que é assim. Fiz-lhe chegar a minha opinião, que eu creio que isso não é nada sensato e sou completamente contra, mas estarei para fazer o que decidirem. Jorge Carvalho, está para breve a vossa primeira vitória em pisos de terra? A primeira vitória já aconteceu, foi no Rally de Mortágua. Exatamente. Excluindo... Diria a geral então. Sim, eu creio que sim. O Carlos está cada vez mais maduro e, na minha opinião, está a chegar a um patamar que a qualquer momento vai discutir qualquer vitória, em qualquer rally. Na próxima fase, acho que o Carlos tem que continuar a trabalhar para discutir um Rally dos Açores, um Rally da Madeira à geral. Carlos Vieira, vou voltar às perguntas feitas online. Há aqui uma pergunta muito interessante do Vítor Hugo Maia. Ele diz que dá os parabéns à dupla dos novos campeões nacionais e que gostava de perguntar se um dia o Carlos Vieira, e neste caso também o Jorge, pensam fazer o IRC ou algo lá fora.
Normalmente no desporto automóvel, principalmente em Portugal e se calhar noutros países, nós falamos do nosso, sempre que se ganha alguma coisa fala-se sempre no próximo passo. Não há. O próximo passo não existe porque, principalmente nos rallies, não existe verdade desportiva quando um piloto de 34 anos vai competir com o topo da geral num rally que os adversários já fizeram 10 anos ou 12, sejam eles novos ou mais velhos. E para um piloto como eu, que tem 2 anos de rally, um desconhecimento total de todas as especiais fora do nosso país, eu acho que só faz sentido pensar no nosso nacional. Defendo que os melhores pilotos portugueses deviam estar no nacional e não no Campeonato da Europa, porque, afinal de contas, o que é um ERC para nós? Ele é importante, mas nós não temos projetos oficiais, não temos apoios, vamos competir com gente com muita mais experiência. E o que eu acho é que, no fundo, e dei a minha opinião, por exemplo, ao Bernardo Sousa no Algarve, que para pilotos como nós não faz sentido, devíamos estar no Nacional, preservar o que é o nosso Nacional, fazer as corridas que incorporam no nosso Nacional e talvez fazer uma ou outra que queiramos, mas principalmente a Madeira e os Açores já são provas internacionais de grande destaque. E depois temos o Nacional, que devemos preservar e lutar, porque se estes pilotos que estão no ERC viessem disputar o Nacional, já teriam que ganhar aos novos campeões nacionais, que somos nós, e isso é que é importante. Por isso eu como piloto preferiria sempre ficar no Nacional, principalmente quando há novos campeões nacionais. Carlos Vieira e Jorge Carvalho, estamos mesmo no fecho da nossa entrevista e as senhoras vão ter direito a fazerem a última pergunta. Chama-se Maria José Almeida e, para além de vos felicitar, diz que não tem qualquer dúvidas quanto ao talento da dupla e faz um pedido mais do que uma pergunta. Ela quer, e nós também, algumas palavras vossas sobre o que poderia ajudar a aproximar / equilibrar a divulgação dos rallies nos mídia em relação à divulgação maciça do futebol. O que é que respondem à Maria José e ao nosso auditório? Carlos? Eu creio que isto aqui é uma discussão sem fim. É quase como discutir o sexo dos anjos. É uma questão que compete também às partes de comunicação social. Por exemplo, temos um exemplo na Madeira, que a RTP Madeira trabalha muitíssimo bem. Aliás, eu tive uma situação na Madeira que lá com o problema dos ventos não conseguimos sair da ilha e não haviam hotéis, e eu e o Jorge e mais um amigo andávamos à procura de hotéis, encontramos um hotel que estava completamente cheio e eu fui reconhecido pela entrevista que tínhamos dado no dia anterior ao rally na RTP, e isso nota-se que se tivéssemos esse apoio da parte dos mídia e principalmente das televisões portuguesas, seria muitíssimo mais fácil encontrar apoios, pois o reconhecimento é outro e o patrocinador, quando nos vê na televisão, gosta e faz uma aposta maior, porque vê que realmente as coisas têm destaque. Não há muito a fazer, eu simplesmente apelo aos mídia, principalmente a estes grupos, Paixão pelos Rallies, Rallies em Portugal, Rallies Online e a Gol FM, neste caso, a você, que preservem e que não deixem acontecer outra vez que nós fazemos o que fazemos ao Lefebvre na Madeira, enquanto ele andou, antes de desistir, e deitaram-nos tanto abaixo como nos deitaram e desprestigiaram a nossa vitória no CNR, no Nacional em Mortágua. Eu acho que essencialmente tem que partir das pessoas que têm estas opiniões. Nós falamos, por exemplo, Sport Motores, Autosport, AutoWage e outros, Paixão pelos Rallies, todos falamos disto, mas em Mortágua desprestigiamos o que é o Nacional, por isso também não é sensato de quem opina tanto serem os primeiros a criticar. Quer dizer, porque é que nós vamos falar da televisão, porque é que nós vamos falar das redes sociais, destes órgãos de comunicação mais fortes, se nós nas pequenas redes sociais somos os primeiros a criticar e a denegrir o que temos por cá. Pergunta rápida para resposta rápida do Carlos Vieira e do Jorge Carvalho. Estou no trono máximo dos rallies nacionais e agora em 2018 é um trono que querem manter. Sim, nós vamos defender o nosso título, todos nós os dois sabemos que
E este ano iniciámos, não sabíamos onde estávamos, queríamos só ser mais competitivos. Eu pensava em 2015 que ia ganhar tudo, mas em 2016 percebi que as coisas eram muito difíceis. Fizemos 9 rallies, batemos em 6, capotamos em 3. Boa média. Foi bom, foi. Foram umas experiências boas. E 2017 acabámos por não ter nenhum toque, a não ser no vidreiro, que foi uma infelicidade furarmos o radiador, porque o carro estava em condições de continuar, não tinha nada praticamente, tinha um para-choques um bocado aberto. Nós vamos iniciar o 2018 com uma certeza, que eu sei que posso disputar o Rally de Faf. Jorge? É para defender o título? Creio que sim, é normal, depois de um título o que vem a seguir é sempre mais, e como disse há um bocado, o Carlos já está num patamar que tem toda a legitimidade para isso. Muito bem, Carlos Vieira, Jorge Carvalho, os campeões nacionais absolutos de rallies. Paulo e Mário, eles aceleraram a fundo connosco durante esta manhã, não penalizaram, levantaram a taça e têm direito ao champanhe por terem-nos dado o prazer de serem os nossos convidados. Carlos, Jorge, muito obrigado pela vossa presença. Passo-vos a emissão para as notícias.